Vou mostrar para vocês a subassembly de talude da Poleduca. Então, começando aqui, eu tenho onde eu desenvolvo todo o meu trabalho, né? Então, eu sempre organizo por pastas, flowchart, para a gente manter tudo organizado e facilitar a manutenção, que vocês consigam editar essa informação, que vocês consigam se localizar, né? É muito importante. Aquele monte de ponto cheio só atrapalha a trabalhar em um desenvolvimento. Às vezes, até eu, quando fazia tudo bagunçado, ia mexer e não lembrava a informação, tinha que clicar ponto por ponto para encontrar onde eu precisava localizar. Né? Outra forma que eu tenho para achar essa informação com facilidade é usar o Find. Né? Eu posso colocar aqui para procurar, por exemplo, o ponto P3. Então aqui ele vai localizar todo o ponto P3 e eu consigo acessar com facilidade essa informação. Mas para isso eu preciso localizar aqui no meu desenho, né, para ter noção o que eu estou procurando. Então a organização consegue facilitar isso, né? Mesmo que eu não veja aqui, eu sei que aqui é uma pastinha que possui todas as informações de aterro. Então, considerando aqui, eu vou visualizar todos os elementos e aqui os elementos que estão no Civil 3D. Né? Então, consigo mudar o número da nota de serviço, a faixa de drenagem, vai ter preenchimento, sim ou não, né? Para quando eu tenho uma subassembly de pavimento com escalonamento, eu posso fazer o preenchimento. Possui CFT? Sim ou não? Então, também isso é importante na hora da gente criar o datum, né, da terraplenagem. Então aqui eu tenho inclinação, informações de aterro, né? Aqui no aterro eu tenho informações da 15486 que eu estou trabalhando para desenvolver algumas soluções inteligentes, né? Tem informação de corte. O que tem de diferente aqui, né, da subassembly do counter kit? Já posso ressaltar isso. Eu estou utilizando o valor do delta Y, não o valor do delta X. Então, meu talude tem 8 metros de altura. Eu não vou colocar mais aquele valor 12, ficar convertendo, né? Então, eu já vou colocar a altura variável. Eu mudei essa opção. E aqui tem uma forma que eu estou trabalhando, né? Está bem simplificado, que é o que? O arrasamento. Possui arrasamento? Sim ou não? Ele vai identificar lá no meu terreno se ele estender uma linha até o valor de 10 metros, que é o parâmetro que eu coloquei, e eu posso alterar a qualquer momento. Então ele vai pegar e estender essa linha. Se ela encontrar o terreno, né, com a inclinação que eu indiquei, ele vai determinar que é um arrasamento. Então, eu tenho uma situação para prever isso. E aí eu coloquei uma situação também para prever quando eu tenho um morrinho que desmancha, né? Ele pega e volta. Então, a minha linha encontra o primeiro terreno e depois encontra o segundo. Então, ela vai estender essa linha até o segundo terreno. Se estiver dentro dessas condições, ele vai aplicar um arrasamento. Esse arrasamento a gente possui um code, né, que a gente vai conseguir colocar uma achura diferente, uma representação diferente já direto no corredor. Então, isso é algo que eu estou trabalhando ainda, né? Mas para um estudo inicial está super rodando bem. Agora, quando eu preciso uma solução mais inteligente, que eu vou analisar a minha situação e ver como eu vou comunicar com a minha drenagem, com o meu aterro, eu preciso personalizar mais um pouco, mas para um estudo, para você identificar, já está operando bem. E aí eu tenho parâmetros, né, para corte, que eu tenho trabalhado nisso também. Agora, a corte, talude 1 para 1 até 1 metro, eu preciso mudar a solução ou proteger com defensa. Então, estou trabalhando numa solução para chegar num resultado mais automatizado, sem precisar ficar gastando tempo olhando a planta. Então, seguindo o mesmo padrão, toda a subassembly a gente vai ver isso, né? Variáveis são todas as variáveis. Então, aqui, cada ponto do meu talude possui um code, e esse code tem aqui um elemento variável para nota de serviço, né? D1, D2 ou E1, E2. Então, eu posso indicar aqui, eu tenho uma situação que, de acordo com o lado, ele vai colocar um D ou a letra E. Aqui eu tenho a numeração
da nota de serviço, que depende do valor que eu coloco aqui. Se eu colocar 2, ele vai mudar todos, né, para 2, iniciando no 2, aumentando um número para toda a sequência. Então, aqui eu tenho as variáveis de nota de serviço, ponto, talude de corte. Então, eu tenho o nome de cada talude. Aqui eu coloquei o nome diferente, né, do que é apresentado na subassembly do Counter Kit. Por quê? Eu quero uma representação melhor no meu desenho. Então, mostrei já em um vídeo como que eu faço essa representação mais dinâmica, né, para não ter que ficar usando slope patterns toda hora, você importa uma template, já vai vir configurado. Então, isso vai depender de toda essa codificação, o nome do talude, todas essas informações. Então, aqui tem do talude de aterro, talude de corte, eu tenho do link, e aqui eu tenho a opção também do mark point. Então, eu separo tudo organizado aqui para a gente conseguir trabalhar essa informação. Então, em auxiliares são os pontos que irão dar base no meu desenvolvimento, né? Linhas auxiliares não aparecem no Civil 3D, então são linhas de apoio para essa criação. Aqui eu já separo, né, por layout, então eu tenho uma aparência para o layout e uma aparência para a aplicação. Por quê? Vamos pensar que eu tenho aqui essa quantidade enorme de berma, né, das banquetas aqui estão gigantesca, 10. Pensa eu criar uma assembly com esse monte de opção, né? Ficaria muito feio ali, sendo que é só uma representação. Então a gente coloca no layout. Esse layout eu posso mudar aqui, ó. Então a minha representação no layout possui esse formato. Então, seguindo aqui com essa mesma ideia, eu posso determinar aqui, né, o arrasamento. Eu tenho as condições para determinar quando ele vai fazer esse arrasamento. E aqui é opcional você criar esse arrasamento. Então, eu tenho aqui já uma condição de sim ou não, né? Então, vai ser da sua escolha aplicar esse arrasamento ou não. Aqui eu tenho toda uma opção, né? Quando é corte e quando é aterro. Então, se eu mudar o meu terreno natural para aterro, ele vai mudar também a solução. Então, eu tenho essa situação para prever. E aqui eu tenho o preenchimento, né? Lembra que eu falei que a gente se comunica com a subassembly de pavimento? Então, ele lê a informação do meu pavimento e aqui ele faz o preenchimento. Ele vai conectar essa informação para fazer toda essa leitura, né? Então, eu tenho todo um fluxo de trabalho para isso. Então, seguindo aqui no meu aterro, vamos começar pelo aterro. Vou até jogar o meu terreno aqui para baixo para a gente conseguir visualizar. Eu consigo ter os elementos auxiliares. Aqui eu tenho a primeira linha. Tá vendo o nosso preenchimento aparecendo aqui, ó? Nosso reaterro, eu consigo visualizar. Ele estende, né, até o talude. Se eu mudar a inclinação do talude, ele vai mudar também a solução. Então aqui eu começo a personalizar, né, as decisões. Quando tem banqueta e quando não tem. Então aqui ele vai vir no número de banqueta. Banqueta 1, aí ele vai fazer uma nova checagem. Precisa de outra banqueta? Sim ou não? Se não, ele estende até o talude, até o terreno. Se não, ele vai fazer o quê? Uma nova banqueta. E assim vai seguir. Verifica se precisa, se não, ele estende uma linha até o terreno. E aí eu tenho 10 vezes essa repetição, né? Então vai se aplicar em diversas situações. Então tudo isso a gente pensa sempre no pior cenário, para a gente conseguir desenvolver uma subassembly que a gente consiga utilizar em diversas situações. Aqui eu tenho a opção para fazer a concordância do talude e aqui eu tenho uma opção para fazer a faixa de domínio, né? Quando tem faixa de domínio, a gente vai analisar, vamos colocar esse input de faixa de domínio. Então eu tenho até uma condição aqui de faixa de domínio e aí ele vai analisar se eu consigo estender o meu talude ou não. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou habilitar a faixa de domínio, está habilitada.
E aqui eu coloquei uma condição que ele vai tentar uma inclinação diferente que não precisa de defesa, não precisa de proteção. Se eu estender, se esse talude se estender e passar da faixa de domínio, ele vai colocar o talude 1 para 1,5, né? E vai colocar um ponto de defesa aqui. Então, esse ponto de defesa eu consigo já configurar para aparecer no meu corredor com o estilo de defesa. Então, olha que legal. A gente vai projetar e durante essa fase de projeto a gente já identifica onde tem defesa, aonde vai precisar dessa defesa. E isso é muito legal. A gente consegue trabalhar essa informação. Então, seguindo aqui, né, a gente tem essa situação para a gente escolher. E eu estou fazendo agora o mesmo para corte, né? O corte vai seguir o mesmo princípio. E aí, toda essa informação de ponto auxiliar, preenchimento, né? Ver ali se vai precisar de banqueta ou não. E agora eu também estou colocando a opção a 15486, que é o que eu comentei para vocês. Então, vou esticar aqui o meu terreno. Vou deixar meu terreno mais curtinho aqui para a gente visualizar. E aí eu estou montando as situações, coloquei um parâmetro de zona livre, né? Então quem assinou o curso na primeira semana vai conseguir ter essas atualizações que eu estou fazendo. Aqui eu estou conversando com profissionais na área. Tudo isso foi uma mudança que saiu recente, né? No manual de sinalização e dispositivo de segurança do DR São Paulo, e eu já estou atualizando a subassembly para essas condições. Então aqui eu tenho a zona livre para indicar, para colocar toda uma solução inteligente. Então esse processo está em andamento e sempre vou estar construindo melhorias nessa subassembly de talude. A ideia é que tenha sempre uma solução atualizada, né, que a gente se atualize de acordo com as necessidades do mercado.